Meu nome é Dara. Tenho 36 anos e construí minha empresa de consultoria financeira do zero, apenas com muita determinação e noites sem dormir. Nunca imaginei que estaria sentada em um tribunal, observando meu marido de 2 anos exigir, com um sorriso de superioridade, metade de tudo pelo que trabalhei, incluindo a herança da minha amada avó. A confiança em seus olhos enquanto ele sorria para mim do outro lado da sala me fez o sangue ferver. Mas me mantive calma, segurando o envelope que havia preparado exatamente para este momento. Antes de revelar o que aconteceu naquele tribunal, reserve um segundo para me dizer de onde você está lendo e se inscreva se quiser mais histórias reais sobre a justiça sendo feita. Cresci em um bairro de classe média em São Paulo, com pais que tinham empregos estáveis, mas nunca sobrava muito. Meu pai era contador em uma empresa local e minha mãe dava aulas na 3ª série do ensino fundamental em uma escola a 10 quarteirões da nossa casa. Vivíamos confortavelmente, mas nunca fomos ricos. Eles me ensinaram o valor do trabalho duro. Mas foi minha avó Maria quem realmente moldou minha compreensão sobre a independência financeira. Vovó Maria era diferente das outras mulheres da sua geração. Viúva, aos 40 anos, ela se recusou a casar novamente. E, em vez disso, construiu seu próprio pequeno negócio vendendo joias artesanais. Ela conseguiu economizar o suficiente para comprar uma linda casa de praia no litoral de São Paulo, que se tornou nosso refúgio de família. Em todo o verão, eu passava semanas lá com ela, vendo o pôr do sol sobre o mar enquanto ela compartilhava sua sabedoria. Nunca se coloque em uma posição em que outra pessoa controle a sua vida, Dara. Ela me dizia, seus olhos refletindo o brilho alaranjado do pôr do sol. Dinheiro não é apenas moeda, é liberdade. Cuide dele com cuidado. Quando completei 16 anos, em vez de me dar o carro que eu tanto queria de aniversário, vovó Maria me deu ações de 3 empresas diferentes e um livro sobre estratégias de investimento. Fiquei decepcionada no começo, mas aquele presente despertou algo em mim. Fiquei fascinada por finanças, passando horas lendo sobre tendências de mercado e oportunidades de investimento. Depois do ensino médio, entrei na Universidade de São Paulo com uma bolsa parcial, cursando finanças. A faculdade não foi fácil. Conciliava aulas com 2 empregos de meio período, um na biblioteca do campus durante a semana e outro como garçonete nos fins de semana. Minha vida social ficou de lado, mas eu estava focada no meu futuro. Enquanto minhas colegas de quarto gastavam seu dinheiro com roupas e festas, eu economizava cada centavo extra, investindo pequenas quantias sempre que podia. Me formei com louvor e com poucas dívidas estudantis, conseguindo uma posição de iniciante em uma prestigiada empresa de consultoria financeira no centro de São Paulo. O trabalho era exigente, com semanas de 80 horas e um ambiente de trabalho competitivo. Eu via colegas exaustos ao meu redor, mas perseverei, absorvendo tudo o que podia sobre a indústria. Depois de 4 anos aprendendo os truques do mercado e construindo uma base de clientes, tomei uma decisão audaciosa aos 26 anos. Deixei a segurança do meu emprego para começar meu próprio negócio de consultoria financeira. Meus pais acharam que eu estava louca. Meu ex-chefe riu quando entreguei meu aviso prévio, mas vovó Maria me mandou um cartão que dizia apenas: o carvalho nasce da bolota que teve a coragem de cair. O primeiro ano do meu próprio negócio foi brutal. Trabalhava em um apartamento minúsculo, transformei minha sala em um escritório e comi macarrão instantâneo mais vezes do que gostaria de admitir. Perdi clientes para empresas maiores e cometi erros que me custaram caro. Houve noites em que chorei até dormir, me perguntando se eu havia cometido um erro terrível. Mas lentamente as coisas começaram a mudar. Minha dedicação aos meus clientes começou a dar frutos. Foquei em ajudar mulheres como minha avó a construir segurança financeira, e a notícia se espalhou. No 2º ano, tive que contratar uma assistente. No 3º ano, me mudei para um escritório de verdade. E no 5º ano, minha empresa estava gerenciando milhões em ativos, com uma equipe de 6 funcionários. Minha abordagem era diferente dos outros consultores financeiros. Eu dedicava tempo para educar meus clientes, dando-lhes poder para entender seus investimentos, em vez de mantê-los dependentes do meu conselho. Essa estratégia construiu uma lealdade incrível.
Minha taxa de retenção de clientes era quase perfeita, e minha reputação nos círculos financeiros de São Paulo ficava mais forte a cada ano. Durante esses anos de construção da minha empresa, minha vida pessoal ficou em segundo plano. Eu namorava ocasionalmente, mas nada sério se desenvolvia. Eu estava muito dedicada ao trabalho e, honestamente, muito protetora do que estava construindo para deixar outra pessoa entrar. Quando eu tinha 31 anos, vovó Maria faleceu aos 87. A morte dela me atingiu mais forte do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Ela tinha sido minha mentora, minha incentivadora e minha bússola moral. A casa de praia se tornou minha, junto com um modesto portfólio de investimentos e algumas joias de família que tinham um valor sentimental imenso. Só a casa valia mais de R$ 1 milhão, dada sua localização privilegiada de frente para a praia, mas para mim era inestimável por causa das memórias que guardava. No funeral dela, fiz uma promessa silenciosa de honrar seu legado, preservando o que ela tinha construído e transmitindo sua sabedoria. Renovei a casa, mantendo seu caráter charmoso enquanto atualizava o essencial. Passava todos os fins de semana lá, encontrando paz na mesma vista que tinha confortado a vovó Maria por décadas. Aos 34 anos, eu tinha construído uma fortuna pessoal de vários milhões de reais. Minha empresa estava prosperando. Meu portfólio de investimentos era diversificado e saudável. E eu era dona de um apartamento no centro de São Paulo e da casa de praia no litoral. Viajava quando queria, doava para causas em que acreditava e desfrutava da liberdade que minha avó sempre me incentivou a buscar. Eu estava feliz com minha vida independente. Tinha amigos próximos, uma carreira gratificante e dinheiro suficiente para nunca me preocupar com o meu futuro. Eu não estava procurando um relacionamento, muito menos um casamento. Acreditava que, se o amor acontecesse, seria com alguém que respeitasse minha independência e compartilhasse meus valores. Eu mal sabia que o destino tinha outros planos que testariam tudo o que minha avó havia me ensinado sobre me proteger e proteger meu patrimônio. Eu conheci Lucas Almeida em um seminário de investimento imobiliário no centro de São Paulo, em uma noite chuvosa de abril. Quase pulei o evento, exausta de um longo dia de reuniões com clientes, mas decidi ir de última hora porque o palestrante era um desenvolvedor imobiliário respeitado que eu queria ouvir. Lucas sentou-se ao meu lado, chegando assim que a apresentação começou. Ele pediu desculpas por quase derramar café no meu bloco de anotações enquanto se ajeitava, e eu fui imediatamente atraída por sua aparência. Ele era alto, com cabelo castanho escuro, olhos azuis penetrantes e um sorriso que parecia tanto confiante quanto gentil. Seu terno sob medida sugeria sucesso sem ser chamativo. E quando ele falava, sua voz profunda carregava um leve sotaque nordestino que se destacava em São Paulo. Durante a sessão de perguntas e respostas, Lucas fez perguntas perspicazes sobre tendências de mercado e estratégias de investimento que me impressionaram. Seu conhecimento de assuntos financeiros era evidente, e eu me vi concordando com seus pontos. Quando o seminário terminou, ele se virou para mim e se apresentou formalmente. Lucas Almeida, ele disse, estendendo a mão. A julgar por suas anotações, você entende muito de portfólios de investimento. Acabamos conversando por mais de 1 hora em uma cafeteria próxima, discutindo de tudo, desde oportunidades imobiliárias até nossos teóricos de economia favoritos. Foi revigorante ter uma conversa com alguém que entendia meu trabalho e parecia genuinamente interessado na minha perspectiva. Ele mencionou que havia se mudado recentemente de Fortaleza para São Paulo para expandir seu negócio de consultoria, que se concentrava em ajudar pequenas empresas a otimizar suas operações. O que mais se destacava era o quão atentamente Lucas ouvia. Na minha experiência, homens bem-sucedidos muitas vezes dominavam as conversas, ansiosos para impressionar com seus conhecimentos e conquistas. Mas Lucas fazia perguntas e realmente parecia valorizar minhas respostas. Ele ficou impressionado com a minha empresa em vez de intimidado por ela, chamando minha abordagem de educação ao cliente de brilhante e revolucionária. Nosso encontro na cafeteria se transformou em um jantar na semana seguinte, o que levou a mais encontros.
A cada vez que nos encontrávamos, Lucas revelava novas camadas que me atraíam ainda mais. Ele contava histórias sobre ter crescido com uma mãe solteira que trabalhava em vários empregos para sustentá-lo, como ele se pagou a faculdade e sua paixão por ajudar outros empreendedores a ter sucesso. Sua luta e subsequente sucesso espelhavam a minha em muitos aspectos. O romance progrediu rapidamente, mas não parecia apressado. Lucas era atencioso sem ser sufocante. Ele mandava presentes atenciosos, como uma primeira edição do meu livro de finanças favorito e uma pulseira artesanal de um artista local. Não as flores e chocolates genéricos que eu havia recebido de pretendentes anteriores. Ele se lembrava de pequenos detalhes das nossas conversas e os incorporava em nossos encontros, mostrando um nível de consideração que eu raramente havia experimentado. 3 meses depois de nos conhecermos, Lucas me levou ao Museu de Arte de São Paulo, MESP, onde passamos horas vagando pelas exposições. Enquanto estávamos em frente à obra O Lavrador de Café, minha pintura favorita, ele me abraçou pela cintura e sussurrou: "Eu nunca conheci ninguém como você, Dara. Você é brilhante, compassiva e mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. Você me faz querer ser uma pessoa melhor." Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Por anos, eu tinha sido a mulher forte e independente que não precisava de ninguém. Mas, parada ali com Lucas, percebi que escolher deixar alguém entrar não significava abrir mão da minha força ou independência. Nosso relacionamento se aprofundou nos meses seguintes. Fizemos viagens de fim de semana para a casa de praia da minha avó, onde Lucas ouvia minhas histórias sobre ela com genuíno interesse. Ele nunca reclamou do meu horário de trabalho e até levava o jantar para o meu escritório nas noites de trabalho mais longas. Quando o apresentei aos meus pais, eles ficaram encantados com sua maneira respeitosa e afeto óbvio por mim. Durante longas noites na varanda da casa, discutimos nossos valores e sonhos para o futuro. Lucas falava sobre querer criar uma fundação para ajudar crianças carentes a ter acesso à educação financeira. Eu compartilhava meu desejo de expandir minha empresa nacionalmente, enquanto mantinha seu toque pessoal. Nossas visões pareciam complementares, nossos objetivos alinhados. 10 meses depois de nos conhecermos, durante um jantar particular na casa, Lucas se ajoelhou e me pediu em casamento com um anel de safira vintage que o lembrava dos meus olhos. "Você é a parceira que eu estava esperando", ele me disse, a voz embargada de emoção. "Eu quero construir uma vida com você, apoiar seus sonhos e enfrentar o que quer que venha em nosso caminho, juntos." Eu disse sim, sem hesitar. A mulher lógica e cautelosa em mim foi superada pela mulher que havia se apaixonado profundamente por este homem que parecia entender e apreciar todos os meus aspectos. Planejamos um casamento pequeno e íntimo na casa, com apenas 30 convidados, incluindo meus amigos e familiares mais próximos. Eu caminhei por um caminho improvisado na praia, com o sol de setembro se pondo sobre o mar, exatamente como vovó Maria e eu tínhamos visto tantas vezes juntas. A cerimônia foi simples, mas significativa, com votos pessoais que nós mesmos escrevemos. Lucas prometeu respeitar minha independência, apoiar minhas ambições e valorizar a confiança que eu tinha depositado nele. Eu prometi ser sua parceira em todas as coisas, compartilhar minha vida e meu coração plenamente e construir nosso futuro juntos, com o amor e o respeito como nossa base. Enquanto trocávamos as alianças, senti uma sensação de completude que nunca esperava encontrar. Minha vida já era plena antes de Lucas, mas agora parecia mais rica, mais calorosa, com novas possibilidades se abrindo diante de nós. Acreditei que tinha encontrado um verdadeiro parceiro, alguém que me valorizava exatamente por quem eu era. A festa durou até a meia-noite, com danças sob as luzes suspensas na praia e brindes que nos fizeram rir e chorar. Quando todos tinham ido embora, Lucas e eu ficamos na beira da água, olhando para o reflexo da lua no mar. "Obrigado por me escolher", ele sussurrou, me abraçando forte. "Prometo que você nunca vai se arrepender." Eu não tinha motivos para duvidar dele. Tudo em nosso relacionamento parecia certo, desde nossos valores compartilhados até nossas forças complementares. Eu tinha construído meu negócio com base na minha capacidade de ler pessoas e situações,
e cada instinto me dizia que Lucas era genuíno. Nós nos mudamos para o meu apartamento em São Paulo, mantendo a casa de praia como nosso refúgio de fim de semana. Os primeiros meses de casamento foram de pura felicidade. Estabelecemos rotinas que honravam tanto nossas necessidades individuais quanto nossa vida juntos. Lucas continuou sendo apoiador e amoroso, muitas vezes me surpreendendo com pequenos gestos que mostravam sua consideração. Apresentei Lucas aos meus sócios e clientes, muitos dos quais comentaram o quão perfeitos nós parecíamos juntos. Ele participava dos eventos da empresa e encantava a todos que conhecia. Vários clientes até o contrataram como consultor para seus negócios, impressionados com seu conhecimento e abordagem. Olhando para trás, posso ver agora que tudo era perfeito, bom demais para ser verdade. Mas na época eu estava simplesmente feliz, grata por ter encontrado alguém que parecia entender que me amar significava amar minha independência também. Eu não tinha ideia de que a base de confiança que havíamos construído estava prestes a ser sistematicamente destruída, ou que o homem com quem eu havia me casado não era de forma alguma quem ele parecia ser. Os primeiros 6 meses do nosso casamento foram tudo o que eu tinha esperado. Lucas e eu nos acomodamos em uma rotina confortável, equilibrando nossas vidas profissionais com tempo de qualidade juntos. Ele continuava com sua empresa de consultoria, enquanto eu administrava minha empresa financeira, e compartilhávamos histórias do nosso dia no jantar, oferecendo conselhos e apoio um ao outro. A primeira mudança sutil aconteceu por volta do nosso 6º mês de aniversário. Lucas sugeriu a ideia de combinar nossas finanças em contas conjuntas durante um jantar de comemoração na churrascaria Fogo de Chão. Isso tornaria as coisas muito mais fáceis, ele disse, girando seu vinho tinto. Estamos casados agora. Não deveríamos estar operando como uma verdadeira parceria? A pergunta parecia razoável, mas algo no seu tom me fez hesitar. Minha avó sempre enfatizou a importância de manter a independência financeira, mesmo no casamento. Eu me sinto confortável com nossa organização atual, respondi cuidadosamente. Nós dois temos nossas contas comerciais separadas e nossa conta de gastos pessoais para despesas domésticas parece estar funcionando bem. O sorriso de Lucas se contraiu levemente. Eu só pensei que seria mais simples. Mas se você não está pronta, eu entendo. Ele deixou o assunto de lado por um momento, mas ele voltou a aparecer na semana seguinte e depois de novo. A cada vez, seus argumentos se tornavam mais persuasivos, focando em confiança e união no casamento. Você não confia em mim, Dara? Ele perguntou durante uma discussão, seus olhos azuis nublados com o que parecia ser mágoa. Depois de tudo o que compartilhamos, você ainda quer manter seu dinheiro separado do meu? Eu me senti na defensiva, tentando explicar que minha hesitação não era sobre confiança, mas sobre os princípios financeiros pelos quais eu sempre vivi. Lucas acabava acenando com a cabeça e mudando de assunto, mas uma nova tensão pairava no ar entre nós. Por volta do 8º mês, Lucas começou a sugerir investimentos para os fundos da minha empresa, recomendando propriedades e empreendimentos comerciais sobre os quais suas conexões tinham informações privilegiadas. Quando eu pesquisava essas oportunidades, elas frequentemente pareciam questionáveis, com estruturas de propriedade pouco claras ou projeções inflacionadas. Isso não se alinha com a minha estratégia de investimento, expliquei depois de recusar a terceira sugestão desse tipo. Meus clientes confiam em mim com seus futuros financeiros. Eu não posso colocar o dinheiro deles em empreendimentos que não foram minuciosamente avaliados. Você está sendo cautelosa demais, Lucas disse com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. É por isso que as mulheres frequentemente atingem um limite nas finanças. Elas não estão dispostas a correr os riscos necessários. O comentário me atingiu, não apenas por causa de sua conotação sexista, mas porque ele nunca havia falado comigo daquela maneira antes. O homem que havia elogiado minha perspicácia nos negócios agora estava desconsiderando meu julgamento profissional. A mudança mais preocupante veio quando Lucas começou a demonstrar interesse no patrimônio da minha avó. Ele começou a fazer perguntas detalhadas sobre a casa, seu valor exato e os termos da minha herança. No começo, pensei que ele estava apenas sendo minucioso com nossos bens,
mas sua insistência se tornou desconfortável. Você já considerou adicionar meu nome na escritura? Ele perguntou em um domingo de manhã, enquanto tomávamos café na varanda da casa. Isso tornaria as coisas mais fáceis para fins de imposto. A casa faz parte do legado da minha família, respondi. Vovó Maria a deixou especificamente para mim em seu testamento. Eu prefiro mantê-la no meu nome. A expressão de Lucas escureceu. Então, depois de todo esse tempo, você ainda não me considera família? A conversa se transformou em nossa primeira grande discussão, com Lucas me acusando de não estar totalmente comprometida com nosso casamento e eu me sentindo cada vez mais encurralada. Eventualmente, chegamos a uma trégua desconfortável, mas algo havia mudado fundamentalmente entre nós. Depois disso, notei que Lucas se tornava distante quando eu falava sobre minha avó ou o valor sentimental de seus pertences. Ele revirava os olhos ou mudava de assunto quando eu mencionava as reformas que queria fazer para honrar a visão dela para a propriedade. É só uma casa, Dara, ele disse com desdém durante uma dessas conversas. Um bem valioso que está lá, a maior parte do tempo vazio. Podíamos vendê-la e investir o dinheiro em algo que realmente cresceria. Fiquei chocada com sua insensibilidade. A casa nunca foi apenas uma casa para mim, e ele sabia disso. Era como se o homem que havia ouvido tão atentamente minhas histórias sobre a vovó Maria tivesse sido substituído por alguém que via o legado dela apenas em termos de dinheiro. Uma noite, cheguei cedo do trabalho e encontrei Lucas no meu escritório em casa, revirando meu arquivo. Ele alegou que estava procurando nossos documentos de seguro, mas a gaveta que ele estava procurando continha escrituras de propriedades e portfólios de investimento. Os papéis do seguro estão na gaveta da cozinha, eu disse, observando seu rosto com cuidado. Eles sempre estiveram lá, né? Ele murmurou, fechando o armário rapidamente. Naquela noite, deitei acordada ao lado dele, revivendo o momento na minha mente. O Lucas, que eu pensava que conhecia, nunca mexeria nos meus documentos privados, sem perguntar. O que mais ele poderia estar fazendo quando eu não estava por perto? A pressão continuou a aumentar em torno das decisões financeiras. Lucas começou a criticar meus hábitos de gasto, apesar do fato de que eu sempre fui financeiramente responsável. Ele questionava as despesas da empresa, os custos de entretenimento com clientes, até mesmo as doações para instituições de caridade que eu apoiava há anos. Então, veio a oportunidade de investimento que se tornou o ponto de ruptura. O amigo de Lucas, Ricardo, tinha um projeto de desenvolvimento imobiliário que precisava de capital imediato. Lucas me pressionou muito para investir não apenas nossos fundos pessoais, mas também o fundo de investimento da minha empresa. O Ricardo já fez isso uma dúzia de vezes. Lucas insistiu. É garantido que nosso dinheiro triplique em 18 meses. Quando pedi planos de negócios, projeções financeiras e provas dos sucessos anteriores de Ricardo, Lucas ficou agitado. Por que você precisa de tudo isso? Você não confia no meu julgamento? Ricardo está esperando uma resposta agora, não depois de semanas da sua devida diligência excessiva. Eu me mantive firme, recusando-me a investir sem a documentação adequada. Lucas saiu irritado, voltando horas depois com uma frieza que durou por dias. Durante esse período tenso, recebi uma ligação da minha assistente dizendo que alguém tinha ligado para o escritório fazendo perguntas detalhadas sobre o portfólio da minha empresa e a lista de clientes, alegando ser meu marido e sócio financeiro. Quando o confrontei, ele descartou como um mal-entendido. Sua assistente provavelmente me confundiu com outra pessoa. Ele disse com um encolher de ombros. Por que eu precisaria ligar para o seu escritório quando posso simplesmente perguntar a você? Sua explicação era plausível, mas algo não se encaixava. As sementes da dúvida foram firmemente plantadas, e eu me vi observando Lucas com mais cuidado, notando as inconsistências em suas histórias e a natureza mutável de seu comportamento para comigo. O homem que antes apoiou minha independência agora parecia ameaçado por ela. O parceiro que valorizava minha perspicácia financeira agora questionava cada decisão minha. O marido que havia prometido valorizar o legado da minha família agora o tratava como uma mercadoria a ser aproveitada. Comecei a me perguntar se eu realmente havia conhecido Lucas, ou se o homem com quem me casei havia sido cuidadosamente criado para ser exatamente o que eu queria. O pensamento me manteve acordada na noite,
olhando para o teto enquanto Lucas dormia profundamente ao meu lado, sem saber que a fundação do nosso casamento estava desmoronando sob nós. A ligação veio em uma tarde de terça-feira, enquanto eu estava revisando relatórios trimestrais em meu escritório. Minha assistente transferiu a chamada, dizendo que a mulher se recusara a dar seu nome, mas insistiu que era urgente e pessoal. "É a Dara Almeida?" Uma voz feminina perguntou quando atendi. "Sim, quem está falando?" Alguém que gostaria de ter recebido um aviso antes de se casar com Lucas. A voz dela era firme, mas tingida de amargura. "Meu nome é Alicia Pimentel. Fui a segunda esposa de Lucas." Meu coração pareceu parar. Segunda esposa? Lucas tinha me dito que nunca havia sido casado antes. "Acho que a senhora deve estar enganada", eu disse, tentando manter minha voz estável. "Meu marido nunca foi casado." A risada de Alicia foi áspera. "É o que ele diz a todos." "Deixe-me adivinhar, ele se apresentou como um empresário autodidata que entende e apoia sua independência. Provavelmente a pediu em casamento com um anel vintage, que tinha algum significado especial." Meu sangue gelou enquanto ela descrevia detalhes que se encaixavam precisamente com a minha experiência. "Lucas tem um padrão, senhora Almeida. Ele encontra mulheres bem-sucedidas, as faz se apaixonar por ele, casa-se e depois trabalha sistematicamente para obter controle de seus bens antes de se divorciar delas e levar metade de tudo." Ela continuou, me contando que havia sido uma bem-sucedida dona de restaurante em Fortaleza quando conheceu Lucas. Após o divórcio, ela perdeu seu negócio e a maior parte de suas economias. Ela só havia descoberto recentemente que eu era sua nova esposa através de um conhecido em comum na comunidade empresarial de São Paulo. "Não estou pedindo para você acreditar em mim", Alicia disse antes de desligar. "Apenas investigue o passado dele. A verdade está lá, se você estiver disposta a vê-la." Fiquei sentada em minha mesa por quase 1 hora depois que a ligação terminou, incapaz de focar no trabalho, com a mente em disparada. Poderia ser verdade? Eu havia me casado com um golpista? O Lucas que eu conhecia não poderia ser capaz de uma decepção tão calculada. E ainda assim, as recentes mudanças em seu comportamento faziam um sentido terrível à luz das alegações de Alicia. Naquela noite, eu disse a Lucas que tinha um jantar com um cliente e chegaria tarde em casa. Em vez disso, me encontrei com Daniel Costa, um detetive particular que havia me ajudado a verificar possíveis sócios comerciais no passado. Compartilhei a ligação de Alicia e minhas preocupações, me sentindo ridícula e paranoica enquanto fazia isso. "Provavelmente não é nada", eu disse, "mas preciso ter certeza." Daniel não me julgou. Ele fez anotações, fez perguntas práticas e prometeu ser discreto. "É melhor confirmar que seu marido é quem ele diz ser do que ficar na dúvida." Ele disse de forma tranquilizadora. Nas 2 semanas seguintes, vivi uma vida dupla, fingindo que tudo estava normal com Lucas, enquanto esperava ansiosamente pelos resultados de Daniel. Lucas parecia alheio, continuando a insistir em contas conjuntas e em adicionar seu nome às minhas propriedades. Quando Daniel finalmente ligou, pedindo uma reunião urgente, o tom sério de sua voz me disse tudo, antes mesmo de eu ver as evidências. Nos encontramos em um café tranquilo, longe do meu escritório ou de casa, onde ele deslizou uma pasta grossa pela mesa. "Lucas Almeida nasceu Lucas Pinheiro", Daniel começou. "Ele já foi casado 2 vezes antes, sem incluir você. A primeira esposa foi Marina Santos, uma cirurgiã de Salvador. Eles ficaram casados por 3 anos. A segunda foi Alicia Pimentel, a dona do restaurante que te ligou. Esse casamento durou 2 anos. Ele me mostrou certidões de casamento, decretos de divórcio e documentos judiciais de ambos os casos. Em cada caso, Lucas havia saído com acordos substanciais, apesar dos acordos pré-nupciais que deveriam ter protegido os bens de suas esposas. Ele usa brechas legais e manipulação emocional", Daniel explicou. "Ele convence as esposas a fazerem concessões durante o divórcio, geralmente ameaçando arrastar os processos ou revelar informações pessoais comprometedoras." A pasta continha mais. Lucas havia sido investigado por fraude em Fortaleza, mas as acusações foram retiradas quando a queixosa retirou sua reclamação de repente. Seu negócio de consultoria era em grande parte uma fachada, com um mínimo de clientes reais ou receita.
O mais perturbador era a evidência de que ele havia planejado o fim do nosso casamento desde o início. Daniel havia descoberto comunicações entre Lucas e um advogado de divórcio que datavam de 2 semanas antes do nosso casamento. As mensagens discutiam estratégias para maximizar as reivindicações contra meus bens, particularmente a casa de praia. Há mais, Daniel disse calmamente, puxando extratos bancários que mostravam transferências regulares da nossa conta conjunta para uma conta privada nas Ilhas Cayman. Os valores eram pequenos o suficiente para que eu não os notasse, mas com o tempo somavam mais de R$50 mil. Deixei a reunião atordoada, a pasta pesada em minhas mãos e ainda mais pesada em meu coração. Tudo o que eu pensei que sabia sobre meu casamento havia sido uma mentira. O homem que eu amava, o futuro que eu havia planejado, nada disso era real. Naquela noite, esperei até depois do jantar, quando Lucas e eu estávamos sentados na sala de estar. Ele estava lendo em seu tablet, enquanto eu fingia trabalhar no meu notebook, minha mente ensaiando o que eu precisava dizer. Lucas, eu finalmente disse, fechando meu computador. Precisamos conversar. Ele olhou para cima, sua expressão aberta e inocente. Sobre o quê, querida? Sobre Alicia Pimentel e Marina Santos. O rosto dele mudou tão rapidamente que foi assustador. O calor desapareceu de seus olhos, substituído por uma frieza calculista que eu só havia vislumbrado em fragmentos antes. Com quem você andou conversando? Ele perguntou, sua voz perigosamente quieta. Isso não importa. O que importa é que você mentiu para mim sobre tudo. Seu passado, seu negócio, suas intenções para o nosso casamento. Abri a pasta e comecei a colocar os documentos um por um na mesa de centro entre nós. Certidões de casamento, papéis de divórcio, extratos bancários. A cada documento, a expressão de Lucas endurecia ainda mais. Você me investigou? Ele perguntou incrédulo. O que aconteceu com a confiança em um casamento? Confiança exige honestidade. Eu respondi, minha voz tremendo, apesar dos meus esforços para me manter calma. Você está mentindo desde o dia em que nos conhecemos. Você nunca quis que este casamento durasse. Sempre foi sobre o meu dinheiro, não foi? Minha empresa, minhas propriedades, o patrimônio da minha avó. Lucas me encarou por um longo momento. Então algo pareceu mudar nele. A pretensão caiu completamente. E eu vi o verdadeiro Lucas pela primeira vez. Ele riu, um som desprovido de calor. Você realmente se acha tão especial, tão diferente das outras? Vocês são todas iguais. Vocês, mulheres bem-sucedidas com sua independência e seu orgulho. Tão fáceis de bajular. Tão desesperadas para acreditar que um homem pode amá-las por sua mente. E não pelo seu dinheiro. As palavras dele foram um golpe profundo, mas me recusei a demonstrar. Eu quero você fora da minha casa hoje. Meu advogado entrará em contato com o seu amanhã. Metade, Lucas disse, levantando-se. Eu recebo metade de tudo de acordo com a lei brasileira. Metade da sua empresa, metade dos seus investimentos, metade da valiosa casa da vovó Maria. Ele cuspiu as últimas palavras com tanto veneno que eu me encolhi. Você deveria ter assinado aqueles papéis quando eu pedi. Agora eu vou pegar tudo legalmente, e não há nada que você possa fazer a respeito. Nós veremos, eu disse, lutando para manter minha voz firme. O rosto de Lucas se contorceu de raiva. Ele varreu o braço pela mesa de centro, fazendo os documentos e meu notebook caírem no chão. Você se acha tão esperta. Você não tem ideia de com quem está lidando. Quando eu terminar com você, você não terá nada além de arrependimentos. Ele andou pelo apartamento pegando as chaves e a carteira. Antes de sair, ele se virou, seu rosto bonito, feio de raiva. Prepare-se para a guerra, Dara. Você pode ter construído sua fortuna, mas eu serei quem vai desfrutá-la. A porta bateu com tanta força que uma foto emoldurada caiu da parede e se despedaçou. Eu encarei os cacos de vidro, uma metáfora perfeita para o meu casamento, e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de raiva e determinação. Lucas tinha me subestimado. Ele pensou que eu desmoronaria, que meu apego emocional a ele nublaria meu julgamento. Ele não entendeu que a mesma força e determinação que construíram meu negócio agora seriam direcionadas para protegê-lo dele.
Peguei meu celular com as mãos trêmulas e liguei para Célia Costa, a melhor advogada de divórcio de São Paulo. Preciso da sua ajuda, eu disse quando ela me atendeu. E não temos muito tempo. Célia Costa concordou em me encontrar em seu escritório na manhã seguinte, apesar de ser um sábado. Cheguei cedo, mal tendo dormido, com a pasta de evidências debaixo do braço e olheiras que nem o corretivo conseguia esconder. O escritório de Célia ocupava todo o último andar de um prédio no centro, com vista para o centro financeiro. O espaço projetava exatamente a imagem que ela cultivava, poderosa, mas acessível, com móveis modernos, em tons quentes e paredes adornadas, com suas credenciais e fotos de Célia, com clientes proeminentes. Deixe-me ver o que temos em mãos, ela disse depois de ouvir minha versão resumida dos eventos. Sua expressão permaneceu neutra enquanto ela revisava metodicamente os resultados de Daniel, ocasionalmente fazendo anotações ou perguntas para esclarecer. Lucas já fez isso antes, eu disse, observando o rosto dela para uma reação. 2 vezes. Ele conseguiu acordos significativos de ambas as esposas anteriores. Célia assentiu sem olhar para cima. Estou familiarizada com esse tipo de caso. Homens ou mulheres que se casam estrategicamente por ganho financeiro são mais comuns do que você pensa, especialmente entre pessoas com alta renda. Ela fechou a pasta e me encarou com um olhar firme. A boa notícia é que você descobriu isso cedo. A má notícia é que, sem um acordo pré-nupcial, a lei brasileira geralmente favorece uma divisão igualitária dos bens conjugais. Meu estômago se revirou. Mesmo que tenhamos sido casados por menos de 2 anos, mesmo que ele tenha me enganado de propósito? Infelizmente sim, no entanto, ela continuou, inclinando-se para a frente. Temos vários ângulos a explorar. Primeiro, precisamos encontrar as ex-esposas dele e obter suas declarações formais. Segundo, precisamos garantir todos os seus registros financeiros e documentar qualquer atividade em comum desde o seu casamento. E terceiro, precisamos revisar o testamento da sua avó com muito cuidado. Nos dias seguintes, eu me dediquei a construir nosso caso. Reuni anos de registros financeiros, documentei o crescimento da minha empresa antes de conhecer Lucas e compilei evidências de suas tentativas de acessar minhas contas sem permissão. Célia arranjou teleconferências com Alicia e Marina, as ex-esposas de Lucas. Ouvir suas histórias foi como ouvir versões da minha própria experiência. Lucas havia se apresentado de forma ligeiramente diferente para cada mulher, adaptando sua persona para corresponder ao que elas procuravam, mas o padrão era idêntico. Charme, romance em redemoinho, casamento, seguido por um controle crescente e manipulação financeira. Ele me deixou sem nada, Marina disse, sua voz ainda amarga, 8 anos depois. Meu consultório, minhas economias, até minhas contas de aposentadoria, as taxas legais sozinhas quase me faliram. A experiência de Alicia foi semelhante. Ele fez cópias das chaves do meu restaurante, acessou registros financeiros sem meu conhecimento. Quando percebi o que estava acontecendo, ele já havia reunido informações suficientes para ameaçar minhas licenças comerciais com violações sanitárias fabricadas se eu o confrontasse no divórcio. Ambas as mulheres concordaram em fornecer depoimentos juramentados e testemunhar se necessário. A disposição delas em reviver memórias dolorosas para ajudar uma estranha me tocou profundamente, criando um laço de irmandade forjado através de uma traição compartilhada. Enquanto isso, a associada de Célia, uma contadora forense chamada Fabiana, rastreou o dinheiro que Lucas estava desviando da nossa conta conjunta. A conta nas Ilhas Cayman era apenas o começo. Lucas tinha uma rede complexa de holdings offshore e empresas de fachada, projetada para esconder bens e minimizar a responsabilidade fiscal. Ele é bom, Fabiana admitiu durante uma reunião, mas não é tão esperto quanto pensa. Sempre há um rastro de papel se você souber onde procurar. Enquanto construíamos nossa estratégia legal, me lembrei de algo que minha avó havia mencionado anos atrás, algo sobre uma cláusula especial em seu testamento. Eu tinha ficado tão devastada com a morte dela que muitos detalhes do processo de herança haviam se misturado. Pedi a Célia para obter os registros completos do inventário da minha avó. A descoberta veio 3 semanas depois que Lucas se mudou. Célia me ligou para uma reunião de emergência em seu escritório, sua voz incomumente animada. Encontramos, ela disse no momento em que entrei,
segurando um documento com várias passagens destacadas. Sua avó era uma mulher muito inteligente. Ela me entregou o documento, apontando para uma cláusula específica no testamento de Maria. Enquanto eu lia, as lágrimas encheram meus olhos. Em parte, pela tristeza de sentir falta da sua sabedoria, em parte pelo alívio de sua previsão. A propriedade no litoral de São Paulo, na Rua das Águas Claras, 142, é legada à minha neta Dara Cristina Miller com a condição explícita de que a propriedade permaneça unicamente em seu nome e linhagem. Esta propriedade não será considerada bem conjugal em caso de qualquer casamento ou divórcio, nem qualquer cônjuge terá direito a ela, independentemente das disposições da lei. Qualquer tentativa de reivindicar, transferir ou onerar esta propriedade, contrariamente a estes termos, resultará na transferência imediata de propriedade para a Fundação de Mulheres lado a lado. Ela a protegeu. Eu sussurrei, passando o dedo sobre o nome da minha avó na linha da assinatura. Ela sabia que isso poderia acontecer. Não apenas a casa, Célia disse, virando para outra página. Leia isto. Uma cláusula semelhante se aplicava a todos os investimentos e joias que minha avó havia me deixado. Ela havia criado o que equivalia a um fundo fiduciário póstumo, protegendo seu legado exatamente da situação que eu agora enfrentava. Isso muda tudo, Célia explicou. Lucas ainda pode tentar ir atrás dos bens que você adquiriu durante o casamento e tentar uma parte do seu negócio, já que ele cresceu enquanto você estava casada. Mas a casa, os investimentos da sua avó, tudo isso é legalmente intocável. Naquela noite, fui para a casa sozinha, precisando me sentir perto da vovó Maria. Parada na mesma varanda onde Lucas havia me pedido em casamento, senti a presença dela mais forte do que em qualquer momento desde a sua morte. Você tentou me avisar, eu disse ao pôr do sol, a mesma vista que compartilhamos inúmeras vezes. Com todas as suas conversas sobre independência financeira e me proteger, eu deveria ter escutado melhor. No dia seguinte, Célia ligou com mais notícias. Um dos ex-sócios comerciais de Lucas havia se apresentado depois de ser contatado pelo nosso detetive. Tiago Rodrigues tinha registros de atividades fraudulentas que Lucas havia conduzido anos atrás, usando documentos falsificados para garantir investimentos para projetos inexistentes. Ele tinha medo de se apresentar antes, Célia explicou. Lucas havia ameaçado a família dele, mas agora, com a possibilidade de várias vítimas unindo forças, ele está disposto a testemunhar. Nós também descobrimos que Lucas vinha preparando papéis de divórcio com seu advogado desde antes do nosso 6º mês de aniversário, planejando como maximizar suas reivindicações contra meus bens. O documento incluía planos detalhados para usar meu apego emocional à casa como alavanca para me fazer conceder em outras questões. Ele nunca me amou, percebi durante uma sessão de estratégia tarde da noite com Célia. Nem por um único momento. Isto não é sobre amor, Célia respondeu gentilmente. Isto é sobre poder e ganância. Não leve para o lado pessoal, embora eu saiba que é um conselho impossível de seguir. À medida que a data do nosso julgamento se aproximava, preparamos uma pasta abrangente de evidências para o juiz, incluindo depoimentos juramentados de ambas as ex-esposas, documentação da rede financeira oculta de Lucas, evidências de suas práticas comerciais fraudulentas, as cláusulas específicas no testamento da minha avó, uma linha do tempo mostrando o padrão de Lucas de atingir mulheres ricas e registros de suas comunicações pré-nupciais com o advogado de divórcio. Na noite anterior à audiência, sentei sozinha no meu apartamento, olhando para o envelope especial que Célia havia preparado para o juiz. Ele continha a evidência mais condenatória contra Lucas, organizada cronologicamente para mostrar a natureza calculada de sua decepção. Não deveríamos precisar disso, Célia havia dito, mas se Lucas tentar algo inesperado, esta é a nossa apólice de seguro. Eu passei meus dedos sobre o envelope selado, pensando sobre a jornada que me trouxe até aqui, da mulher de negócios confiante que pensou ter encontrado um verdadeiro parceiro, a esposa traída, lutando para proteger seu legado. A dor ainda estava viva, mas algo mais havia emergido ao lado dela, uma determinação de aço que me lembrava da vovó Maria. Você não me criou para ser uma vítima.
Eu sussurrei para a memória dela. E não me tornarei uma agora. Coloquei o envelope na minha pasta e tentei dormir, sabendo que o dia seguinte determinaria não apenas o destino dos meus bens, mas também minha capacidade de confiar novamente. O Fórum da Barra Funda foi projetado para ser intimidante, com suas colunas de mármore imponentes e corredores com eco. Cheguei cedo com Célia, ambas vestidas com ternos conservadores que projetavam competência e calma, embora meu coração estivesse acelerado sob minha blusa de seda. Fomos direcionadas para a sala de audiências 427, onde o juiz Sérgio Leite ouviria nosso caso. Célia tinha ficado satisfeita quando recebemos a designação, me dizendo que o juiz era conhecido por sua meticulosidade e falta de paciência com táticas manipuladoras. Ele vai enxergar através de Lucas, se alguém puder, ela me garantiu. Nós nos acomodamos em nossa mesa, organizando nossos documentos com eficiência. Célia parecia completamente à vontade, mas eu me sentia exposta e vulnerável. Apesar de toda a nossa preparação, eu sabia que os procedimentos judiciais eram imprevisíveis, e Lucas havia se provado perigosamente cheio de recursos. Precisamente às 9h30, as portas da sala de audiência se abriram, e Lucas entrou com seu advogado, Ricardo Guimarães, um homem conhecido por lidar com divórcios de alto perfil com táticas agressivas. Lucas estava impecavelmente vestido em um terno azul marinho que provavelmente custou mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, pago com meu dinheiro, sem dúvida. Nossos olhos se encontraram brevemente do outro lado da sala. Onde eu esperava ver raiva ou talvez ansiedade, eu vi apenas uma confiança arrogante. Ele acenou levemente, com um leve sorriso brincando em seus lábios, como se fôssemos conhecidos se encontrando em uma função de negócios, em vez de adversários em um processo de divórcio. Aquela calma me deu um arrepio. Ele sabia de algo que não sabíamos. Tínhamos perdido algum detalhe crucial em nossas preparações? Todos de pé. O oficial de justiça chamou, enquanto o juiz Leite entrava na sala de audiências. Ele era uma figura imponente. Alto, com cabelos prateados e olhos afiados que pareciam absorver tudo de uma só vez. Após as formalidades iniciais, Ricardo Guimarães apresentou o caso deles primeiro. Sua estratégia ficou imediatamente aparente: pintar Lucas como um marido dedicado que havia contribuído significativamente para o meu sucesso nos negócios através de sua experiência em consultoria e conexões. Meu cliente forneceu insights valiosos que contribuíram diretamente para o crescimento da empresa da Sra. Almeida durante o casamento, Ricardo argumentou suavemente. Seus bens foram funcionalmente misturados através de sua vida compartilhada e colaboração nos negócios, independentemente de quem aparecesse nas contas. Lucas subiu ao banco das testemunhas, entregando uma performance tão convincente que, por um momento, até eu quase acreditei nele. Ele falou do seu amor por mim, de sua contribuição para minhas decisões de negócio e de sua desilusão quando supostamente me tornei controladora e desconfiada sem motivo. Eu só queria que nosso casamento fosse uma parceria igualitária, ele disse, sua voz embargada com uma emoção aparentemente genuína. Eu tinha orgulho do sucesso de Dara, algo que eu ajudei a nutrir. Eu nunca esperei que ela se voltasse contra mim dessa maneira. O juiz Leite ouviu sem expressão, ocasionalmente fazendo anotações, mas sem dar qualquer indicação de seus pensamentos. Quando foi a nossa vez, Célia desmantelou metodicamente a narrativa de Lucas. Ela apresentou registros financeiros mostrando que minha empresa havia crescido consistentemente antes de conhecer Lucas, sem nenhuma mudança significativa na trajetória durante nosso casamento. Ela introduziu o testemunho dos meus funcionários, afirmando que Lucas teve envolvimento mínimo nas operações da empresa. Em seguida, vieram as evidências sobre o passado de Lucas, seus casamentos anteriores e o padrão que eles revelavam. Marina e Alicia haviam fornecido depoimentos em vídeo. Seus testemunhos, impressionantes em sua similaridade com a minha experiência, foram apresentados. A fachada de Lucas começou a rachar à medida que as evidências se acumulavam. Eu o observei se inclinar repetidamente para sussurrar urgentemente para Ricardo, sua expressão calma gradualmente dando lugar à tensão. Ricardo objetou frequentemente, argumentando que os relacionamentos anteriores de Lucas eram irrelevantes para nossos procedimentos de divórcio. O juiz Leite indeferiu a maioria das objeções, seu interesse visivelmente aumentando com o padrão emergente.
O verdadeiro ponto de virada veio quando Célia apresentou evidências das atividades financeiras ocultas de Lucas e de suas comunicações pré-matrimoniais com advogados de divórcio. Excelência, estes documentos demonstram claramente que o requerido entrou neste casamento com a intenção premeditada de fraudar minha cliente, Célia argumentou. Este nunca foi um casamento genuíno, mas um esquema financeiro calculado. O juiz Leite franziu a testa, revisando os documentos com atenção redobrada. Ele fez várias perguntas diretas a Lucas, que lutou para fornecer respostas consistentes. Durante um breve intervalo, Célia apertou meu braço de forma tranquilizadora. Estamos indo bem. O juiz está enxergando através dele. Quando a audiência foi retomada, Ricardo tentou redirecionar a narrativa, focando na lei brasileira sobre a divisão de bens conjugais, independentemente de má conduta. Este era o argumento mais forte deles, o fato de que, legalmente, Lucas ainda poderia ter direito a uma porção significativa dos bens acumulados durante nosso casamento, apesar de sua decepção. Excelência, Ricardo disse com confiança. Embora meu cliente lamente que sua esposa tenha escolhido retratar o relacionamento deles de forma tão negativa, a lei é clara. Os bens conjugais estão sujeitos à distribuição equitativa, independentemente da alegada má conduta. Ele então passou para sua argumentação final, ficando mais ousado a cada frase. O Sr. Lucas tem direito à sua parte justa de todos os bens conjugais, incluindo o crescimento da empresa da Sra. Almeida durante o casamento e a valiosa propriedade no litoral herdada de sua avó, que serviu como lar conjugal durante a duração do relacionamento deles. Ao mencionar a casa da minha avó, Lucas realmente sorriu, olhando diretamente para mim, como se estivesse saboreando minha reação. Senti minha pressão sanguínea subir, mas a mão de Célia no meu braço me manteve no chão. Nós tínhamos previsto isso. O juiz Leite se virou para Lucas. Senhor Almeida, gostaria de fazer alguma declaração antes de eu considerar minha decisão? Lucas se levantou, ajeitando a gravata. Sua confiança havia retornado, totalmente reforçada pelos argumentos legais de Ricardo. Excelência, ele começou suavemente. Apesar das acusações desagradáveis feitas hoje, entrei neste casamento de boa fé. Contribuí para a nossa vida compartilhada e para o sucesso do negócio da minha esposa. De acordo com a lei, tenho direito a uma divisão equitativa de nossos bens conjugais. Ele fez uma pausa para dar efeito, e então acrescentou com uma satisfação inconfundível. Estou levando metade dos milhões dela, incluindo o patrimônio da sua avó. Um murmúrio correu pela sala de audiências com sua declaração descarada. Vários espectadores trocaram olhares, claramente surpresos com sua ganância descarada. A expressão do juiz Leite permaneceu neutra, mas notei que suas sobrancelhas se levantaram ligeiramente. Senhora Célia, sua cliente deseja responder? Este era o momento para o qual havíamos nos preparado. Eu me levantei, me sentindo surpreendentemente firme, apesar do que estava em jogo. Sim, Excelência, tenho algo que gostaria de apresentar ao tribunal. Peguei o envelope selado de nossa mesa e me aproximei do banco. Isso contém documentação adicional sobre o patrimônio da minha avó, que aborda diretamente as reivindicações do Sr. Almeida. O juiz aceitou o envelope, abrindo-o metodicamente. Dentro estavam cópias autenticadas do testamento da minha avó, com as cláusulas especiais destacadas, junto com os registros completos do inventário, confirmando que essas provisões haviam sido devidamente executadas e registradas anos antes de eu conhecer Lucas. Excelência, como pode ver, o testamento da minha avó declara explicitamente que suas propriedades, incluindo a casa no litoral, não podem ser consideradas bens conjugais sob nenhuma circunstância. Eu expliquei. Essas disposições foram legalmente estabelecidas muito antes do meu casamento e foram especificamente projetadas para proteger seu legado desta exata situação. O juiz Leite estudou os documentos, virando cuidadosamente as páginas com crescente interesse. Ocasionalmente, ele olhava para Lucas, cuja expressão confiante havia começado a vacilar à medida que ele percebia o que estava acontecendo. Após vários minutos de análise, algo inesperado aconteceu. Os lábios do juiz Leite tremeram e então se curvaram para cima. Uma pequena risada escapou dele enquanto ele lia uma passagem em particular. A risada se transformou em uma risada real enquanto ele olhava para Lucas. Senhor Almeida, o juiz disse, sua voz colorida com uma diversão mal disfarçada.
Você está familiarizado com o conceito legal de uma cláusula de indisponibilidade de bens? Lucas olhou para Ricardo em confusão, mas seu advogado parecia igualmente perplexo. Não, Excelência, Lucas respondeu cautelosamente. É uma ferramenta legal fascinante. O juiz Leite continuou, agora sorrindo abertamente. A senhora Maria Miller, a avó falecida, parece ter sido não apenas rica, mas extraordinariamente previdente. Este testamento contém uma das cláusulas de proteção de bens mais abrangentes que eu já encontrei em meus 30 anos de magistratura. Ele segurou uma página, dirigindo-se a toda a sala de audiências. A senhora Miller não apenas excluiu explicitamente sua propriedade da consideração como bens conjugais, mas também incluiu uma linguagem específica, identificando as tentativas de reivindicar a propriedade através do casamento e subsequente divórcio como um gatilho automático para a perda de qualquer interesse potencial. O juiz voltou sua atenção diretamente para Lucas. Em termos leigos, Sr. Almeida, o próprio ato de tentar reivindicar esta propriedade em um processo de divórcio o desqualifica automaticamente de qualquer consideração. De fato, ele continuou examinando outra página. Suas ações específicas, conforme documentadas aqui, constituem exatamente o comportamento que a Sra. Miller antecipou e protegeu. A essa altura, o rosto de Lucas havia empalidecido. Sua arrogância anterior foi substituída por um horror crescente, enquanto ele percebia a armadilha em que havia caído. O juiz Leite não havia terminado. Além disso, dada a evidência substancial de intenção premeditada de fraudar apresentada hoje, não estou inclinado a ver nenhuma de suas reivindicações de forma favorável. O juiz arrumou os papéis, batendo-os em uma pilha organizada. O tribunal fará um recesso de 30 minutos enquanto eu reviso estes documentos mais minuciosamente e preparo minha decisão. Quando o juiz saiu da sala, a tensão se desfez. Sussurros irromperam ao nosso redor enquanto os espectadores processavam o que haviam testemunhado. Célia se aproximou de mim, sua voz baixa, mas triunfante. Sua avó, ela sussurrou. Era um gênio legal. Eu nunca vi uma proteção de herança mais à prova de balas. Lucas e Ricardo se agruparam em uma conferência urgente, sua linguagem corporal transmitindo pânico e estratégias desesperadas. Ocasionalmente, Lucas olhava em minha direção, sua expressão uma mistura de raiva e descrença. Quando o tribunal foi retomado, o juiz Leite entregou sua decisão com clareza decisiva. No caso Almeida versus Almeida, tendo revisado todas as evidências e testemunhos, decido o seguinte. Primeiro, a propriedade no litoral e todos os bens herdados de Maria Miller estão excluídos das considerações de bens conjugais, conforme as disposições legalmente vinculantes no testamento da falecida. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Lucas. Segundo, dada a clara evidência de intenção fraudulenta por parte de Lucas Almeida, estou negando seu pedido por qualquer porção dos bens da empresa de Dara Almeida ou de sua propriedade pessoal adquirida antes ou durante o casamento. Ricardo começou a objetar, mas o juiz levantou a mão silenciando-o. Além disso, o Sr. Almeida será responsável por todas as taxas legais incorridas pela Sra. Almeida nestes procedimentos. Dada a evidência apresentada sobre o padrão de comportamento do Sr. Almeida, também estou encaminhando este caso para a Promotoria de Justiça para a revisão de possíveis acusações de fraude. O martelo soou com finalidade. Este casamento é dissolvido com efeito imediato. O tribunal está encerrado. A sala de audiências irrompeu em murmúrios e movimento. Célia se virou para mim com um amplo sorriso, apertando minha mão em congratulação. Acabou. Ela disse simplesmente, e você venceu completamente. Do outro lado da sala, Lucas estava paralisado. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronando ao seu redor. Nossos olhos se encontraram uma última vez, e naquele momento eu não senti satisfação, nem triunfo, apenas uma profunda sensação de encerramento. O homem que eu tinha amado nunca havia existido. O verdadeiro Lucas era um estranho para mim, e agora ele permaneceria assim para sempre. Enquanto eu reunia minhas coisas para sair, pensei na minha avó e senti a presença dela mais forte do que nunca. Ela havia me protegido,
não apenas com sua previsão legal, mas com os valores e a força que ela havia incutido em mim ao longo da minha vida. Obrigada, vovó, eu sussurrei enquanto saía da sala de audiências, pronta para começar o próximo capítulo da minha vida, mais sábia e mais resiliente do que antes. Sair daquele tribunal foi como emergir de um longo túnel escuro para a luz do sol ofuscante. O alívio imediato da vitória foi quase vertiginoso, mas por baixo dele havia uma mistura complexa de emoções que levaria muito mais tempo para processar. Lembro-me de estar nos degraus do fórum, observando Lucas, sair com seu advogado e me sentindo estranhamente vazia, apesar de ter vencido tudo. Célia sugeriu comemorar com champanhe, mas eu recusei. Aquilo não parecia um momento para celebração, mas sim um reconhecimento sóbrio de que um capítulo da minha vida havia terminado e outro incerto estava começando. Você deveria se orgulhar de si mesma, Célia disse enquanto nos despedíamos. A maioria das pessoas em sua situação teria sido devastada, paralisada. Você lutou de forma brilhante. Eu tive ajuda, respondi, pensando na minha avó, na própria Célia e até nas ex-esposas de Lucas, que haviam encontrado a coragem de falar. As primeiras semanas após o divórcio foram as mais difíceis. Voltei para um apartamento que ainda ecoava a presença de Lucas, apesar dos meus esforços para remover todos os vestígios dele. À noite, eu me pegava procurando por ele na cama, apenas para lembrar que o homem que eu procurava nunca tinha realmente existido. A traição parecia nova a cada vez, como reabrir uma ferida justo quando ela começava a cicatrizar. O trabalho se tornou meu santuário. Eu me lancei em minha empresa com renovada dedicação, usando a energia que poderia ter alimentado a raiva ou a dor para, em vez disso, impulsionar a inovação e o crescimento. Meus clientes responderam positivamente ao meu maior engajamento, e a empresa prosperou. Mas o sucesso profissional não podia preencher o vazio pessoal. A confiança, que antes me vinha naturalmente, agora parecia um luxo que eu não podia me dar. Eu recusei convites sociais, evitei aplicativos de namoro e mantive até mesmo amigos de longa data a uma nova distância. As paredes que construí para proteção também impediam a conexão e a alegria. 3 meses após o divórcio, percebi que não estava me curando, apenas me escondendo. O ponto de virada veio durante um fim de semana na casa. Enquanto eu estava sentada na varanda, assistindo ao pôr do sol, uma memória da minha avó surgiu, sentada exatamente naquele mesmo lugar depois que meu avô morreu. A dor não é algo que você supera. Dara, ela havia me dito. É algo pelo qual você se move, como andar em um rio. Lute contra a corrente e você vai se afogar. Aprenda a nadar com ela e, eventualmente, você alcançará a outra margem. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde o fórum. Não breves lágrimas de frustração, mas soluços profundos e purificadores que me deixaram exausta, mas de alguma forma mais leve. Chorei pelo amor que pensei ter encontrado, pelo futuro que havia imaginado e pela confiança que havia sido tão completamente traída. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu não permitiria mais que a traição de Lucas ditasse minha vida. Eu não podia mudar o que havia acontecido, mas podia escolher como responder a isso. Comecei com pequenos passos. Eu me juntei a um grupo de apoio para sobreviventes de abuso financeiro, um termo que eu nunca havia associado a mim mesma, mas que descrevia perfeitamente o que Lucas havia tentado. Ouvir outras pessoas compartilharem experiências semelhantes me ajudou a entender que eu não estava sozinha, nem era unicamente tola por ter sido enganada. Naquele grupo, conheci mulheres de todas as classes sociais. Algumas que haviam perdido tudo e outras que haviam conseguido se proteger como eu. Compartilhamos não apenas histórias de traição, mas estratégias para a recuperação, para reconstruir a confiança em nós mesmas e, eventualmente, em outras pessoas. Inspirada por essas conexões, eu criei a Fundação Maria Miller, nomeada em homenagem à minha avó, dedicada a fornecer educação financeira e apoio legal para mulheres que enfrentam abuso econômico ou exploração. Eu doei o primeiro R$ 1 milhão e trabalhei com Célia para desenvolver programas que abordavam especificamente as táticas que Lucas e outros como ele empregavam.
A fundação se tornou uma parte central da minha jornada de cura. Cada mulher que ajudávamos representava uma pequena vitória contra a manipulação e o engano que Lucas havia encarnado. Comecei a falar em eventos, compartilhando minha história publicamente para aumentar a conscientização sobre predadores financeiros que usam o casamento como seu campo de caça. Em um desses eventos, me reconectei com Daniel, o detetive particular que havia descoberto a decepção de Lucas. Ele continuou a rastrear Lucas após nosso caso ser concluído e compartilhou que meu ex-marido havia deixado São Paulo. Sua reputação, em círculos financeiros completamente destruída pelo caso judicial e pelas investigações subsequentes. Ele provavelmente tentará de novo em outro lugar, Daniel avisou. Homens como ele raramente mudam seus padrões, mas o próximo alvo dele pode encontrar os sinais de alerta mais facilmente. Eu respondi, pensando nos materiais educacionais que nossa fundação havia começado a distribuir nacionalmente. À medida que minha advocacia pública crescia, minhas conexões pessoais também cresciam. Eu cultivei amizades mais profundas, permitindo-me ser vulnerável novamente de maneiras pequenas e cuidadosas. Eu renovei a casa, não para apagar memórias, mas para recuperar o espaço como inteiramente meu. O quarto principal se tornou uma biblioteca cheia de livros que minha avó havia amado e novos que falavam dos meus interesses em evolução. Cerca de 1 ano após o divórcio, conheci João em um workshop de educação financeira patrocinado pela minha fundação. Ao contrário de Lucas, ele não tentou me deslumbrar com charme ou bajulação. Ele era um professor de economia do ensino médio, viúvo, com uma paixão genuína por educar jovens sobre gestão de dinheiro. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, construído em conversas honestas e valores compartilhados, em vez de um romance de redemoinho. Quando ele perguntou sobre meu divórcio, eu contei tudo, observando cuidadosamente sua reação. Em vez de garantias vazias de que ele era diferente, João fez perguntas atenciosas sobre limites e expectativas, reconhecendo que minha experiência havia mudado permanentemente a forma como eu abordava os relacionamentos. A confiança é conquistada, ele disse. Não apenas inicialmente, mas continuamente. Eu não espero que você confie em mim completamente agora, ou talvez nunca, mas espero que você me dê a chance de ser digno de confiança. Suas palavras refletiam uma sabedoria que Lucas nunca possuiu, uma compreensão de que o amor real respeita em vez de explorar a vulnerabilidade. 2 anos após o meu divórcio, minha empresa havia duplicado de tamanho. A fundação estava ajudando centenas de mulheres anualmente, e eu havia aprendido a equilibrar a cautela com a abertura em meus relacionamentos pessoais. A dor não havia desaparecido completamente, mas havia se transformado em algo útil. Uma consciência aguçada que informava em vez de limitar minhas escolhas. Eu ainda passava muitos fins de semana na casa, muitas vezes convidando amigos ou beneficiárias da fundação para desfrutar de seu ambiente tranquilo. Em um desses fins de semana, enquanto nos reuníamos na praia para uma fogueira, uma mulher cujo divórcio a fundação havia ajudado a finalizar recentemente me fez uma pergunta que me fez parar. Você se arrepende de ter se casado com ele? Se você pudesse voltar atrás, você mudaria isso? Eu observei as chamas dançarem contra o céu que escurecia, considerando a pergunta dela com cuidado. Não, eu finalmente respondi. Por mais doloroso que tenha sido, essa experiência me ensinou algo que minha avó tentou me ensinar o tempo todo. Algo que eu tinha que aprender em primeira mão. A verdadeira segurança não vem do que possuímos ou de quem nos ama, mas da nossa capacidade de enfrentar a perda e a traição sem perder a nós mesmas. Eu olhei ao redor para o círculo de mulheres, seus rostos iluminados pelo fogo, cada uma com sua própria história de sobrevivência. O que Lucas tentou tirar de mim não foi apenas dinheiro ou propriedade, eu continuei. Foi meu senso de identidade, minha capacidade de confiar no meu próprio julgamento. Recuperar isso foi muito mais valioso do que qualquer coisa que eu poderia ter perdido financeiramente. Mais tarde naquela noite, depois que todos tinham ido para a cama, eu fiquei sozinha na beira da água, ouvindo as ondas suaves baterem na costa. Pensei sobre a jornada, desde aquela devastadora revelação no tribunal até este momento de paz genuína.
A mulher que eu era antes de Lucas nunca teria criado a fundação ou se conectado tão profundamente com outras sobreviventes. Ela era bem-sucedida, mais isolada, independente, mas solitária em muitos aspectos. Através da dor da traição, eu havia descoberto uma capacidade de empatia e propósito que de outra forma poderia ter permanecido adormecida. Este foi o maior legado da minha avó. Não a casa ou os investimentos que ela havia protegido tão habilmente, mas a resiliência que ela havia cultivado em mim através de seu exemplo e sabedoria. Ao me proteger da ganância de Lucas, ela me deu a oportunidade de descobrir minha própria força. Enquanto eu me virava para caminhar de volta para a casa, agradeci silenciosamente a ela mais uma vez. Não apenas pela herança material que ela havia protegido, mas pelos presentes invisíveis que se provaram muito mais valiosos. A capacidade de começar de novo. A coragem de permanecer aberta apesar da dor. A sabedoria de transformar a traição em propósito. O caminho à frente não era perfeito ou certo, mas era autenticamente meu, moldado tanto pela perda e pelo amor, quanto pelo fracasso e pelo triunfo. E naquele momento, observando o reflexo da lua cintilar no mar, exatamente como tinha feito durante toda a minha infância, eu soube com absoluta certeza que estava exatamente onde precisava estar. Você já teve que lutar por si mesma quando alguém tentou tirar vantagem de você? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários. E se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão curtir e se inscreva para ouvir mais jornadas da vida real de superação de desafios. Lembre-se, às vezes a herança mais valiosa não é dinheiro ou propriedade, mas a sabedoria para se proteger e a força para reconstruir quando alguém tenta te quebrar. Obrigado por ouvir e que você sempre encontre a coragem para proteger o que mais importa para você.